Jojó, eu quero dizer algumas verdades. Eu quero dizer para você que você é assim, que você faz assim, que eu não concordo que você faça assim, porque é um absurdo que você diga esse tipo de coisa. Eu acho chocante que você pense e defenda essas coisas e assim por diante. Eu acho o fim da picada. Eu não gosto que você seja assim, eu não gosto de você, enfim. Quantas vezes nós não recebemos críticas das pessoas no nosso entorno, em torno de nós, neste tom? Seja de uma pessoa que goste da gente, seja uma pessoa que não goste da gente, seja uma pessoa que profissionalmente quer que nós tenhamos, ofereçamos um serviço com maior qualidade, ou de repente um cliente, um fornecedor, um familiar, cônjuge principalmente, filhos, amigos. Mas não é o conteúdo, é a forma. Basicamente, se nós, essa é a minha experiência, né? É super importante a gente colocar, sempre coloco isso, porque às vezes alguém vem comunicar alguma coisa colocando aquilo que, como se fosse aquilo é a verdade. Não, aquilo é apenas, sempre será, pelo menos essa é a minha perspectiva, o ponto de vista de cada um de nós. Então, este é o ponto de vista do Jojo Marengo. Isso não significa que isto seja uma verdade, são apenas impressões. É a maneira como eu faço a leitura dessas coisas. E posso estar redondamente enganado, né? Afinal de contas, a vida é um processo contínuo de aprendizado. Estamos aqui, entre outras coisas, para aprender e aprimorarmos. Não é só isso. Bom, na minha opinião, outra vez, né? Então, na minha perspectiva, quando não é conteúdo, é forma. É chocante o quanto, dependendo do tom, da expressão facial, da expressão corporal, a outra pessoa, quando nós comunicamos uma crítica, uma observação de aprimoramento, chamamos-lhe a atenção sobre algo que ela disse que poderia ser feito de uma outra forma, independentemente do que seja, dependendo do nosso olhar, da nossa expressão facial, da nossa expressão corporal, do tom da voz, do volume da voz, do jeito de falar, nós vamos fazer com que essa pessoa entre na defensiva ou fique curiosa para saber o que é que nós temos para dizer. E eu, muitas vezes, me pego tendo uma reação defensiva em relação a um feedback, a uma crítica de uma pessoa que, em princípio, gosta de mim, ela quer o meu melhor. Mas o tom dela, aquilo dentro de mim, alguma razão, alguma coisa que me aconteceu no passado, aquilo me dá uma sensação de desconforto. Eu suspeito de que no nosso DNA, na nossa genética, através da herança evolutiva dos humanos, o que aconteceu foi que, por sermos uma espécie extremamente frágil do ponto de vista morfológico, nós realmente não deveríamos estar no topo da cadeia alimentar. Um leão, um elefante estariam muito mais bem aparelhados para estarem no topo da cadeia alimentar do que um sapiens. Mas nós estamos no topo da cadeia alimentar. E um dos principais motivos é a nossa capacidade de trabalhar coletivamente. A capacidade de distribuir tarefas num grupo de pessoas para executar uma determinada ação para alcançar um determinado resultado. As matilhas trabalham assim, mas o Sapiens elevou isso à milésima potência. Essa capacidade cooperativa dos humanos é que nos levou, na minha perspectiva, no meu ponto de vista, é um dos principais, não foi o único, um dos principais motivos que nos levaram ao topo da cadeia alimentar. E tanto que nós conseguimos viver numa cidade como São Paulo, em 9 milhões de pessoas, de uma forma relativamente harmoniosa. Né? Coloca nessa mesma cidade de São Paulo 9 milhões de leões ou 9 milhões de chimpanzés, não vai dar certo. Então nós conseguimos conviver coletivamente. Nossa capacidade de convivência gregária de grupo é uma coisa extraordinária. Todas as vezes que alguém nos critica, nos vulnerabiliza, nós temos, dependendo de como essa crítica é feita, a outra pessoa
nós temos a sensação de que a outra pessoa não gosta de nós e, de alguma maneira, aquela crítica ameaça a percepção que as outras pessoas têm sobre a nossa imagem. Porque num trabalho gregário é super importante a gente estar atento à questão da opinião das pessoas. Num vídeo anterior eu falo um pouco sobre isso, hoje eu quis aprofundar. Eu não me interesso pela opinião das pessoas. Se interessa sim. Se interessa porque se ninguém gostar de você mesmo, você será isolada, isolado. E o sapiens é um animal, é um tipo de mamífero que não foi desenvolvido, não tem na sua genética habilidades para sobreviver sozinho. Ele só consegue sobreviver em grupo. Por isso que as críticas, na minha perspectiva, nos dão uma sensação muito grande de ameaça. Dependendo de como ela é feita, e se tiver um grupo grande de pessoas, e a pessoa que está emitindo o feedback não souber fazê-lo, de maneira que a nossa imagem fique comprometida diante do grupo, aí essa pessoa vai construir um inimigo em nós. Porque é muito feio, é muito ruim para a nossa imagem sermos expostos publicamente, de maneira que a nossa imagem seja colocada em risco. Né? E é importante que as pessoas gostem de nós, porque nós vivemos uma vida de interdependência. Né? Existe preço, existe um limite para isso. Nós não podemos viver só em função do que as pessoas pensam de nós. Mas também nós não podemos deletar esse aspecto, porque ele também é importante para o nosso bem-estar. Mas dito isso, quais são algumas dicas que eu colocaria e que eu, na medida em que consigo, às vezes eu não consigo, eu coloco em prática? Por exemplo, Joris, eu devo estar errado. É uma impressão que eu tenho, mas me corrija se eu estiver errado. E aí você coloca a sua perspectiva. Eu tive a impressão de que assim. O que é que você acha? Olha como é diferente eu dizer assim, Joris, eu achei um absurdo você ter dito aquilo na frente daquela pessoa. Foi horrível, cara. Cara, pô, falta de sensibilidade, seja o que for. Muitas vezes eu me comportei assim e às vezes eu me flagro tendo esse tipo de comportamento. Eu coloco isso porque às vezes alguém vem em uma gravação dessa se coloca como o coach das estrelas, né? Quer dizer, aquela pessoa que sabe tudo. Não, uma das características mais fascinantes nos sapiens é a sua vulnerabilidade. Então, diante disso, o que eu considero que é super importante a gente levar em conta é que quando formos fazer uma crítica, como fazer um feedback, é super importante, na minha perspectiva, outra vez, eu sempre coloco isso porque é importante, a gente colocar a possibilidade de que estejamos errados. Olha, Joris, eu devo estar errado. Eu tive essa impressão. Eu estou sentindo isso, ao invés de acusar o outro. Isso faz uma diferença gigantesca para que a gente possa dar feedback para os nossos colaboradores, para os nossos parceiros de trabalho, para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os fornecedores, clientes, para todas as pessoas. Essa é a minha experiência. Então, ficamos aqui. Se você gostou, se você acha que isso pode ser útil para alguma pessoa, compartilhe, curta e deixe a sua opinião também, que é muito importante.